Olá, eu sou o João e nesse vídeo vou replantar meu Anthurium macrolobium ou Anthurium Batman, como é conhecido popularmente, com um substrato muito especial para diversas plantas que você pode usar para replantar todos os seus antúrios e principalmente as arace, que são essas plantas com essas folhagens maravilhosas, exuberantes e muito encantadoras. Eu já fiz um vídeo específico aqui no canal de apresentação do Anthurium Batman, onde eu contei um pouquinho da história dessa planta, um pouco sobre os cuidados essenciais que a gente tem que ter com ela, para que ela fique sempre muito viçosa, crescendo sempre saudável. E caso você ainda não assistiu esse vídeo e queira assistir, vou deixar ele para você na tela final. Eu também já fiz um vídeo de replante do meu Anthurium magnificum grande aqui no canal, um vídeo bem recente, inclusive. Se você ainda também não assistiu esse vídeo, vou deixar ele para você também na tela final, para você assistir assim que terminar de assistir a esse vídeo aqui. Então vem acompanhar esse conteúdo comigo. Esse Anthurium Batman já está comigo há uns bons meses cuidando dele, e ele eu recebi da Floricultura Nosso Planeta Flora. E caso você queira um Anthurium Batman como esse lindão, entre diversos outros, vou deixar os endereços das redes sociais da Floricultura Nosso Planeta Flora para você aqui na descrição do vídeo, tanto o Instagram, mas também o contato do WhatsApp, para você que quer entrar em contato, acompanhar o trabalho deles nas redes sociais, que é um trabalho muito bonito e de muita qualidade. E agora então vem acompanhar esse conteúdo, e se você ainda não curtiu esse vídeo, curte aqui embaixo, porque é importante para mim. E se você é nova ou novo aqui no canal, está chegando por agora e ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, porque sempre tem novos conteúdos para você que gosta de plantas, que quer cuidar muito bem delas, várias dicas de cultivo, de replante. Então fique muito à vontade, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo aqui no canal. E agora então vem acompanhar esse replante. Antes de partir para o replante, vou mostrar rapidinho como está o meu Anthurium Batman atualmente. Então, o Anthurium macrolobium ele é caracterizado por ter essas folhas grandes, né? Elas têm essas nervuras centrais bem acentuadas e, de fato, ele tem esses recortes que lembram as asas de um morcego ou o Batman do desenho animado, né? É bem bonito. Eu acho a coisa mais linda do mundo. E ele também, ele é um híbrido, e existem indícios de que ele foi originado através do cruzamento entre o Anthurium clarinervium, que é aquele em formato de coração, que eu também já apresentei aqui no canal, e o Anthurium pedatoradiatum, que ele tem as folhas mais recortadas, né, com tiras mais finas e mais compridas. Então, essa basicamente é a origem do Anthurium macrolobium, mas se você quer conhecer um pouco mais sobre essa planta, vá lá no vídeo da apresentação que eu falo um pouco mais sobre ela. Então ele está atualmente com 4 folhas, tem essa aqui, tem mais algumas também, essa aqui tá bem grandona, e tem essa folha novinha que está surgindo agora. Esses furinhos, esses rasguinhos aqui no meio das folhas é normal, faz parte da natureza da planta, tá? Porque as folhas vão crescendo e às vezes elas crescem tanto que rasgam, mas mesmo assim é muito charmoso, né? Não deixa de ser encantador. E ela ainda é novinha. Quanto mais ela cresce, vai amadurecendo, mais ela vai aumentando. E nesse sentido também é importante fornecer bastante umidade para essa folha nova, enquanto ela está crescendo e se desenvolvendo, porque a umidade é o que faz essas folhinhas ficarem cada vez maiores. Vou começar então te mostrando os materiais que eu vou usar para fazer o replante. O meu Anthurium Batman atualmente está nesse vaso, eu vou replantá-lo nesse vaso que é um pouco maior, sabe? A diferença não é muito visível, não é muito perceptível, mas quando se trata de uma questão de circunferência, é mais possível a gente visualizar a diferença, tá vendo? Eles são vasos que têm um diâmetro um pouco maior e também em questão de altura, até mesmo porque o substrato desse vaso aqui tá bem para baixo, então é uma diferença já considerável, e a gente não precisa passar para um vaso muito grande de início. A gente pode ir ampliando o tamanho do vaso aos poucos, com o passar do tempo e com o desenvolvimento da planta também. Então é esse vaso aqui que eu vou usar para fazer o replante.
E para utilizar aqui no fundo desse vaso, vejam que é um vaso com muitos furinhos, é importante para que toda a água saia no fundo do vaso, para que tenha uma boa drenagem, porque o Antúrio Batman gosta de muita umidade, mas não pode ficar com raízes encharcadas, porque isso faz mal para a planta e pode apodrecer raízes, tá? Então aqui no fundo eu vou colocar, para fazer uma camada de drenagem, argila expandida. Não tem uma quantidade muito certa, a gente só precisa forrar o fundo do vaso. Então a gente organiza essa argila expandida. Você também pode usar isopor picado ou outros materiais como pedras, mas aí com pedra o seu vaso vai ficar bem mais pesado, só avalia por isso, tá? A argila expandida ela é bem levinha, o isopor também é bem leve e você pode inclusive utilizar, né, de diversos materiais que a gente utiliza, que a gente compra, então já pode, é uma maneira de utilizar o isopor. Em seguida eu vou colocar aqui um pedaço de TNT, que é um tecido não tecido, na verdade, e que é só para fazer essa barreira para eu colocar o meu substrato em seguida. Você pode usar outros tipos de tecido, até mesmo uma folha de jornal ou de papel, porque é simplesmente para barrar, para que o substrato não saia aqui dessa parte, dessa camada, e entre em contato com as pedrinhas. A intenção é fazer uma barreira mesmo, e com o tempo a planta vai enraizar, e aí essa função desse tecido ou do papel já terá sido cumprida, vai estar tudo certo. Até mesmo porque com o tempo, até mesmo o tecido, né, ele vai se decompor, apesar que com o TNT ele tem uma durabilidade muito boa, tá? Eu costumo perceber isso nos replantes que eu faço. O TNT dura bastante tempo, então ele é bem seguro e dura muito tempo e é muito bom para esse sentido. Vou usar como substrato, tenho aqui as minhas misturas, os meus materiais. Vou usar inicialmente um substrato à base de casca de pinos triturado. Esse aqui tem uma granulação bem fina, bem porosa e aerada. Ele tem inclusive alguns nutrientes também, então já é um substrato adubado. E ele tem essa granulometria bem fininha mesmo, ó, que favorece muito o crescimento das raízes da planta. Tenho também um outro tipo de substrato de casca de pinos, mas esse aqui tem uma porosidade um pouco maior, inclusive alguns floquinhos, né, de pinos um pouco maiores. Ele é como se fosse aquele substrato do chão de uma floresta, sabe, onde as folhas vão se decompondo. Ele é muito bom para trabalhar também, eu gosto bastante, e ele também oferece uma drenagem muito boa para o vaso. Tenho aqui também um substrato que normalmente é utilizado para o plantio de orquídeas, e esse aqui tem um pouco de casca de pinos, fibra de coco e também carvão vegetal, tá? Ele é muito utilizado no cultivo de orquídeas. É um substrato que ajuda muito bem no cultivo de antúrios também. E de outras plantas, né? E aqui eu tenho a casca de pinos tradicional, que ela tem, né, esses pedaços maiores. Eu, inclusive, costumo quebrar em pedaços um pouco menores. E aqui eu já fiz isso. E tenho também perlita. Perlita é um mineral, para quem não conhece. Um mineral extraído de rochas. Ele não tem nutrientes, é neutro. Mas ele ajuda muito no condicionamento do solo. Não deixa que o solo se compacte, vire aquele bloco. Então favorece muito como um auxílio, né, no cultivo das nossas plantas, principalmente plantas dentro de casa, plantas indoor, né? Então eu agora vou misturar esses substratos aqui. Começo misturando essas duas fórmulas aqui da casca de pinos com a perlita. Pode usar a vermiculita também, que é muito boa. Mas a perlita é ótima nesse caso aqui. E aí não tem uma quantidade muito certa de cada um não, tá? A gente vai mais ou menos no olho, sem muitas proporções exatas. O importante é que ele fique, né, com um pouco do substrato, mas também com bastante casca, né, incorporada, porque é isso que faz com que esse substrato fique bom, né, para o cultivo da planta. É como se fosse um substrato de um chão de uma floresta mesmo, onde ele é bem solto, ele tem uma matéria orgânica muito boa, muito presente, né? E é isso que ajuda muito bem no cultivo dessas plantas. Meu substrato já está bem incorporado, misturadinho. Então vou pegar o meu vaso. Olha só, vou colocar o substrato então aqui no fundo para começar. Eu tenho essa pazinha que eu nunca uso, vocês já sabem disso. Então, ó, vou colocar um pouco do substrato aqui.
E aí eu vou retirar a minha planta do vaso onde ela está. Esse é aquele momento legal da gente ver como está o sistema de raízes da planta. Ele provavelmente se desenvolveu bem, porque já tem muitos meses que eu estou cultivando essa planta aqui nesse mesmo vaso. Então eu dou umas batidinhas ao redor do vaso e puxo, ó. Então agora a gente consegue visualizar como está. Vejam só, a quantidade de raízes, né? Então, olha só, ele realmente precisava de um vaso um pouco maior. E é por isso que eu estou replantando. Se você quiser, também pode tirar um pouquinho do substrato, assim, com delicadeza, do fundo aqui, né? Para que a planta possa se acostumar com mais facilidade ao novo vaso. Mas eu não gosto muito de fazer isso, então eu venho aqui, né, com todo cuidado, tirando só um pouquinho. Vou tirar um pouquinho aqui de cima. Um pouquinho dos lados, onde não tem muitas raízes, principalmente, porque onde tem mais raízes eu não costumo mexer tanto, tá? Então, ó, eu tiro um pouquinho só de onde não tem muitas raízes presentes. E agora, então, eu vou colocar no meu novo vaso. Coloca no novo vaso, organiza as raízes aqui dentro. E a gente vai completar com mais substrato, então. Com o meu novo substrato, que na verdade caiu uma boa parte do substrato anterior do outro vaso aqui, mas eu vou tentar pegar o substrato que eu acabei de preparar, que é um substrato mais fresco, né? Melhor para a planta. Aí a gente centraliza a nossa planta no meio do vaso e vai completando com esse substrato nos arredores aqui do vaso, né? Fica um substrato bem gostoso de trabalhar, bem poroso, bastante aerado. Vai organizando a planta. Deixa eu colocar mais aqui no centro para vocês visualizarem. Eu sempre pego mais as casquinhas de pinos para colocar também, às vezes elas saem um pouquinho da mistura e a gente pega elas e coloca aqui, porque elas favorecem muito o crescimento da planta também. E vai colocando o substrato. Dá umas batidinhas assim no vaso para ele atingir todos os espaços. Se você já replantou o seu Antúrio Batman, conta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber. E conta também qual foi a sua experiência no cultivo dessa planta, se você já tem o Antúrio Batman, se você deseja ter essa planta e ainda não tem, conta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber. E ó, e tô finalizando aqui o meu plantio. Dá umas boas batidinhas, eu não costumo apertar muito o substrato, porque é interessante que ele fique mais solto aqui. Isso também contribui para o crescimento das raízes da planta. E, ó, e coloca todas as casquinhas, os pedaços de carvão. Isso é muito benéfico para o crescimento dessa planta aqui dentro desse vaso. E eu vou colocar o substrato até um pouco mais para cima do vaso, sem deixar, né, muito espaço sobrando, porque quando eu regar, ele também tende a ceder. Então, por isso eu vou colocar mais até o final. Inclusive, né, justamente porque ele também é muito poroso, muito soltinho, então quando a gente molha, ele tende a descer um pouco, né, para o fundo do vaso. Então, organiza assim, e acho que agora já tá bom, né? Já tá de bom tamanho para esse replante, e é assim que ficou. Eu também já vou aproveitar esse momento para colocar um pouquinho de adubo na minha planta, mas adubo é com moderação sempre, principalmente quando se trata de um adubo mineral como é esse aqui que eu vou usar, tá? A gente coloca um pouquinho, normalmente eu coloco nas laterais do vaso, longe do contato com as raízes de preferência, tá? Porque como é um adubo mineral, ele pode, né, por ocasião, causar um pouquinho de estranhamento na planta. Não é algo que chega a fazer mal, tá? Pode ficar tranquilo, dá certo, eu já uso esse há muito tempo. Mas a gente de preferência coloca longe das raízes, porque mesmo assim ele vai ser absorvido
pela planta. E como é um adubo um pouco mais forte, né, mais concentrado, ele vai ser absorvido com toda certeza. Mas o adubo você pode usar o que você já tem, que prefere usar, o que você está mais acostumado, então isso é algo particular também. E aqui agora então eu vou regar, principalmente onde eu coloquei o adubo, porque aí ele vai sendo incorporado junto ao substrato da planta. Então, a gente, como é um substrato bem poroso, a gente rega e ele logo já vai descendo, vai se organizando. A água também penetra com bastante facilidade, né, no meio dessa matéria orgânica toda. Então, isso é bem interessante. E agora a minha planta também vai ter um pouco mais de energia para se desenvolver com um novo substrato, em um vaso um pouco maior do que o anterior, porque como vocês viram, já foi uma diferença, né, bastante considerável de um vaso para o outro, ó. Então, já é algo bem legal para ela poder se desenvolver daqui para frente. E esse foi o vídeo de hoje. Você gostou de acompanhar o replante do meu Anthurium Batman? Conta aqui para mim nos comentários. Eu espero que as minhas dicas para substrato, para cultivo sejam úteis para você. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Também me siga no Instagram aqui da descrição, lá também eu posto muitos conteúdos diários e outras dicas de cultivo, outras fotos das minhas plantas em geral, então me acompanhe por lá também. Um abraço para você e até a próxima semana.